O porta-copos, que é esta peça aqui, você vai utilizar este gráfico e vai iniciar esse trabalho fazendo 4 correntinhas. A primeira você vai fazer bem justinha, bem apertada, essa parte aqui bem apertada, e aí você faz 4 correntinhas, 2, 3, 2, 3 e a quarta. Aqui na primeira, eu pego ela e fecho com ponto baixíssimo, pra formar o elo, que esse trabalho é circular. Em seguida, 2 correntinhas e vou colocar 3 pontos altos aqui dentro do elo que foi formado. 1, 2 e o terceiro. Aí, agora, você já vai colocar os outros fios. Peguei todos os fios que eu vou usar nesse trabalho, fiz um nozinho aqui na ponta. E você só pega todos os fios e coloca, posiciona eles aqui na correntinha, bem rente à correntinha. Porque quando você fizer seus pontos altos, pegando pelo elo, você também vai envolver os fios que estão aqui para serem conduzidos durante esse trabalho. Então, nessa primeira carreira, você vai colocar 14 pontos altos, tá bom? Eu vou finalizar essa carreira e volto pra gente partir pra próxima. Todas as correntinhas feitas, aí eu vou finalizar o meu ponto. Aquelas 2 primeiras correntinhas, a gente não conta ela como ponto, tá bom? Elas são agora deixadas de lado, só usei elas pra dar altura. Aí, eu vou fechar com ponto baixíssimo na partezinha aqui de cima do ponto alto. Fecho a carreira. Faço 2 correntinhas, que também eu não vou contar como ponto alto, e sigo fazendo 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, eu terei o dobro de pontos aqui nessa carreira, tá bom? Então, eu vou seguir aqui fazendo os meus pontos. Em cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos, igualzinho tá aqui no gráfico. E vou finalizar minha carreira, volto pra gente ir pra próxima carreira juntas. Cheguei no final da minha segunda carreira, no meu último ponto, eu já vou trocar de cor. E faço a finalização desse ponto. E aí, ponto baixíssimo. E aqui tá fechada a minha carreira. Depois que eu fizer esse ponto baixíssimo, você faz uma correntinha e no mesmo lugar que você fez o baixíssimo, você vai fazer um ponto baixo e já lembra de envolver os fios que estão sendo conduzidos. Fiz um ponto baixo, igualzinho está aqui no gráfico. Depois disso, você vai fazer 3 correntinhas e vai pegar aqui no centro, ó, na divisãozinha do ponto baixo, bem no centro, você vai fazer ponto puff, que é 1, 2 e 3 laçadas, não fechamos, certo? A gente vai fazer o fechamento agora. Você segura este fio para ele não escapar aqui por dentro dessas laçadas, eu preciso que ele fique firme, porque eu vou usar ele para fechar as laçadas. Laço o fio, segurando essa parte aqui, passo por dentro de todas as laçadas. Aqui onde tá o fio que eu tava segurando, coloco a agulha e faço uma correntinha e finalizo este ponto. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular um ponto de base e no próximo ponto eu faço ponto baixo, conduzindo os fios. Aí, eu vou fazer a mesma coisa, 3 correntinhas, laço e vou fazer aqui no centro do ponto baixo 3 laçadas, 2 e a terceira. Seguro o fio para ele não ficar perdido dentro das laçadas. Passo por dentro,
laço, passo por dentro dessa laçadinha e fecho esses pontos. Pulo um ponto de base, no próximo ponto eu faço um ponto baixo. Eu vou seguir aqui toda a minha carreira, fazendo essa sequência, e volto pra gente finalizar ela juntas. Cheguei aqui no meu último ponto, eu não finalizo ele, eu vou fazer ele inacabado, porque eu já vou trocar o fio e já tenho que subir na cor amarela. Então, aí eu venho aqui no centro do ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. E aí, eu vou utilizar essas 3 correntinhas que a gente fez nos pontos puff como base para os meus próximos pontos. Então, eu vou fazer aqui, subir, fiz um baixíssimo e vou subir 2 correntinhas. Aí, agora eu vou fazer 3 pontos altos. Aqui o primeiro, 2 e o terceiro. O meu quarto ponto alto, lembrando que você precisa conduzir os fios. Mesmo aqui nessa parte, os fios estão sendo conduzidos, certo? Fiz os meus 3 pontos. Aí, agora, eu preciso fazer um ponto alto relevo duplo e ele vai ser encaixado aqui na minha segunda carreira de pontos altos. Como isso? Laço o fio 2 vezes. Tô aqui, acabei de fazer meu terceiro ponto alto deste grupinho, laço 2 vezes a agulha. Bem aqui abaixo de onde tá o meu ponto baixo, é o ponto que eu vou usar, este ponto alto aqui é o que eu vou usar, pra fazer esse meu ponto alto duplo relevo pego pela frente. Então, visualizo, laço 2 vezes, visualizo onde tá o ponto baixo. Aonde está o ponto anterior, o ponto alto da carreira anterior, é onde eu vou fazer o meu ponto relevo. Passo aqui o fio pela frente, pego ele, tiro 2 laçadas, tiro 2 laçadas e tiro mais 2 laçadas. O fio, quando eu faço o ponto alto relevo, ele não é conduzido, porque ele não tem como pegar os fios, mas aí eu sigo encaminhando ele por todo o meu trabalho. Nas próximas correntinhas, eu faço novamente aquele grupinho de 3 pontos altos. 1, 2 e o terceiro. E faço novamente meu ponto alto relevo, ponto alto duplo relevo. Olha onde tá novamente o ponto baixo. No ponto anterior a ele, da carreira anterior, é onde eu vou fazer o meu ponto relevo. Aí, se você observar, você vai perceber que você vai pegar um ponto, pula um ponto, pega um ponto, pula um ponto. Então, isso aqui é uma sequência que vai se repetir por toda essa carreira, tá certo? Eu vou finalizar a minha, volto pra gente fechar junto e partir pra próxima. Aí, já dei quase a volta toda, só tá faltando o meu último ponto, um ponto duplo relevo, pra fechar essa carreira. A gente dá essa volta toda, a gente vai se deparar aqui com o início da carreira com as 2 correntinhas, certo? Só que também eu preciso pensar que eu tenho que fazer meu ponto alto duplo. Aqui, a gente tá seguindo uma sequência de um ponto sim, um ponto não, né? E quando eu tenho o início aqui dessa carreira também, eu tenho essas 2 correntinhas. Essas 2 correntinhas aqui. Se eu pegar só aonde tá a correntinha, eu vou ter uma diferença na hora que eu finalizar esse ponto. Uma diferença visual de distância, não da hora da dinâmica do crochê, vai dar tudo certo. Mas vai ficar muito separado. Se eu pegar só o ponto alto, pular essas 2 correntinhas e pegar só o ponto alto, eu vou ter também uma diferença de espaço. Então, a solução que eu encontrei foi a seguinte: pegar a correntinha junto com o ponto alto e fazer o seu ponto alto relevo normal nessa parte. E aí, fecho com um ponto baixíssimo. E eu já coloquei aqui, eu optei por já
subir os fios que estão sendo conduzidos, neste momento que eu coloquei aqui o ponto baixíssimo, já envolvo os fios que estão sendo conduzidos e pronto. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Essa próxima parte, eu tenho que trabalhar com pontos relevo, ponto alto relevo, e troco a cor para fazer 3 pontos altos. Como que a gente vai passar isso aqui pro crochê? Aqui onde eu acabei de fazer o meu ponto, que eu acabei de fazer o ponto baixíssimo, eu subo 2 correntinhas e faço ponto alto relevo, pego pela frente, tenho aquele grupinho de 3 pontos altos. No primeiro ponto aqui desse grupinho, eu faço ponto alto relevo, pego pela frente, deixo este ponto inacabado. Vou fazer a troca de cor. No meu segundo ponto alto da carreira anterior, que é a mesma coisa que está aqui no gráfico, no meu segundo ponto da carreira anterior, eu vou colocar 3 pontos altos. Vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, o terceiro eu faço inacabado, porque eu preciso novamente fazer a troca de cor. Troco a cor. Laço o fio. No terceiro ponto alto deste grupo da carreira anterior, eu faço o meu ponto alto relevo, pego pela frente. Nesse momento, eu deixo ele inacabado, porque eu vou fazer o meu próximo ponto alto relevo, pego pela frente, e nós fecharemos esses 2 pontos juntos. Então, eu acabei de fazer um ponto alto relevo inacabado, laço o fio, vou fazer outro ponto alto relevo inacabado. Depois, eu laço o fio e fecho todos eles juntos, mas eu preciso trocar a cor, porque meu próximo ponto são 3 pontos na cor laranja. Então, eu troco e ele vai ficar assim. No meu próximo espaço, eu faço os 3 pontos altos na cor laranja, sendo que o terceiro ponto será novamente inacabado, que eu vou fazer 2 pontos relevo, pego pela frente, fechados juntos. Laço o fio, pego este pontinho aqui, faço ele inacabado, ponto alto relevo inacabado. Laço novamente, pego outro ponto relevo, inacabado de novo, e vou fechar junto, mas trocando o fio. Troquei o fio. E vou fechar esses 3, vou fechar esse ponto e já partir pro grupinho de 3 pontos altos. No próximo grupinho aqui de pontos. Então, essa sequência é idêntica à que tá aqui no gráfico. Eu vou terminar essa carreira e volto pra gente fazer o fechamento dela e partir pra próxima juntas. Cheguei aqui no final. Aí, lembra que a gente começou essa carreira por um ponto alto em relevo. Então, o meu último ponto aqui também é um ponto alto em relevo, pego pela frente, e eu não posso fechar ele aqui e fechar com baixíssimo depois, eu preciso que ele tenha a aparência de que foi fechado junto. E pensando já na carreira depois, eu preciso começar ela já, escolhi começar ela pela cor laranja. Então, como que a gente faz? Ao invés de fechar e depois partir pro baixíssimo, tô com meu ponto alto em relevo inacabado aqui, coloco a agulha, já trocando a cor do fio que eu vou usar, e fecho tudo. Aí, ele fica com a aparência semelhante aos demais pontos que foram feitos antes. Então, agora, para fazer o ponto da próxima carreira, eu escolhi já começar pelo ponto alto em relevo também. Então, a gente vai fazer de um jeitinho parecido. Eu vou fazer o ponto vir aqui pra frente, uma opção minha mesmo. Fiz um ponto baixíssimo, né? Finalizei essa parte. Onde eu quero que o ponto apareça, eu fiz um ponto baixíssimo. Faço 2 correntinhas.
E aí, aqui eu coloco o ponto alto em relevo pego pela frente, no primeiro ponto alto da carreira anterior, primeiro ponto alto do grupinho aqui. Laço o fio, ponto alto relevo pego pela frente. Não finalizo esse ponto porque eu preciso trocar a cor. Então, agora eu vou para o amarelo. A gente está nessa parte aqui, eu fiz esse ponto e agora a gente tá no amarelo. Esse ponto amarelo, se você observar aqui pelo gráfico, ele tá sendo feito no mesmo lugar do ponto alto em relevo. Fiz o ponto alto em relevo primeiro, depois eu tô fazendo o pontinho amarelo. Então, fiz o ponto alto em relevo primeiro. E agora eu vou fazer o ponto amarelo. Eu afasto um pouquinho só pra visualizar melhor. E aqui na parte do ponto alto mesmo, ó, da carreira anterior, eu vou fazer meu ponto alto, um só. E aí, eu vou já trocar o fio. Aqui nesse pontinho central da carreira anterior, eu coloco 3 pontos altos. 1, 2 e o terceiro. Olhando aqui, igualzinho tá no gráfico, 3 pontos no pontinho central. Aí, você troca o seu fio e agora a gente vai fazer um espelho. Do meu último pontinho aqui do grupo anterior, faço um ponto alto. Não finalizo ele, deixo ele inacabado porque eu preciso trocar a cor. Troco a cor e faço um ponto alto em relevo. Não finalizo ele, deixo ele inacabado também, porque eu preciso já começar a próxima sequência, no próximo grupinho, e ela se inicia com um ponto alto em relevo pego pela frente também. A partir daqui é tudo uma repetição até o final dessa carreira. Vou fazer mais uma parte junto. Ponto alto. No mesmo ponto que eu fiz o ponto alto em relevo, lembrando de sempre continuar conduzindo os fios, tá bom? No mesmo ponto que eu fiz o ponto alto em relevo. E os 3 pontinhos. 2 e o terceiro. Aí, você vai seguir essa sequência até acabar essa carreira. Eu vou finalizar ela junto com vocês. Voltando para mostrar novamente a sequência, que é ponto amarelo, 3 pontos altos azuis no mesmo ponto de base, depois o amarelo, e por cima do amarelo eu faço o relevo, tá certo? Então, eu vou dar sequência aqui no meu trabalho e a gente volta juntinho para continuar. Fiz aqui a minha carreira, cheguei no meu último ponto, que é um ponto alto relevo. Vai ser igualzinho a gente fez aqui antes. Ao invés de fechar com baixíssimo, eu faço o meu ponto alto relevo inacabado. Coloco o fio, a agulha aqui no ponto alto da frente, que a gente precisa deixar eles juntinhos. E aí, eu vou fazer o baixíssimo, já fechando também este ponto alto em relevo. E trocando o fio, é muita informação, né? Vamos lá novamente. Ponto alto relevo inacabado. Como eu preciso unir esses 2 pontos altos em relevo, eu coloco a minha agulha, vou trocar a cor do meu fio. E aí, eu vou puxar ponto baixíssimo, fechando o ponto alto em relevo, e aí fica tudo fechadinho assim. Minha próxima carreira aqui, de acordo com o gráfico, são somente pontos baixos. Então, você vai preencher toda essa carreira com pontos baixos, tá bom? Então, eu vou seguir aqui com a minha sequência e volto pra gente finalizar essa carreira e partir para a carreira de acabamento, que eu não tenho ela aqui no gráfico, mas nós faremos juntas em vídeo. Aqui no meu último ponto, eu vou fazer ele inacabado. Vou trocar a cor pro amarelo e fecho essa carreira com ponto baixíssimo.
Ah, lembrando que nessa última carreira é uma carreira de acabamentos, então não precisa conduzir o fio nessa carreira que a gente vai fazer agora, tá bom? A gente vai fazer este pontinho aqui. E aí tem algumas coisas bem interessantes que vão acontecer neste ponto, nessa carreira, que é o seguinte. Você vai fazer uma correntinha e o ponto baixo no sentido oposto ao que você faz de costume. Em vez de ir pra frente, você vai pra trás. Então, vamos lá. Vou fazer aqui alguns pontos baixos. Aí, quando chegar na parte, quando você fizer uma quantidade de pontos baixos, antes de chegar, para não ficar contando toda hora, você faz o seguinte: tem esse ponto aqui que foi feito em amarelo e tem o ponto baixo bem acima dele, certo? Então, a gente vai fazer até chegar antes destes pontinhos, a gente vai fazer um ponto baixo. Chegando nele, a gente vai fazer um ponto alto, baixo em relevo, pegando, sabe esse centrinho aqui, do ponto que a gente fez na carreira anterior laranja? A gente vai pegar nessa partezinha aqui dele, ó, que tá o amarelo. E aqui a gente vai fazer ponto baixo também, do mesmo jeitinho, ao contrário. E faz uma correntinha. Aí, você vai pular um ponto de base, no próximo, você vai fazer ponto baixo. Aí, você faz a mesma coisa, você vai seguindo com os pontos baixos, até chegar antes deste pontinho aqui paralelo. Você olha bem certinho, tá? O amarelo, o que tá acima dele, você não vai crochetar neles, faz para antes. Aí, chegou aqui na parte, novamente, onde fez essa união dos pontos altos em relevo, você vai colocar a agulha, fazer ponto baixo em relevo pela frente, fecha, faz uma correntinha, pula um de base e vai seguir até o final toda essa sequência, é sempre uma repetição, tudo igualzinho. Eu volto pra gente finalizar, fazer o último ponto, né, dessa carreira e finalizar ela e este trabalho, essa parte juntas. Dei a volta, pra finalizar esse trabalho, você vai fazer o seguinte, você vai só cortar o seu fio, corta o seu fio. Essa laçadinha que ficou aqui, você pode vir aqui do outro lado, puxar ela pra trás. Vai ficar assim. Você volta a agulha nela, pra não perder. Pega o fio que você cortou, o fio que veio do novelo, e puxa por dentro e aperta. E aí, fica arrematado desse jeitinho. Depois, todos esses fios que ficaram aqui atrás, você pega uma agulha, esconde todos eles. E aí, nosso trabalho ficou assim. Essa é a finalização do porta-copo.